Uma ótima segunda-feira para todos que estão em casa. Olha, esse ano o feriado de Natal caiu no domingo. Então nada de folga extra, né? Que triste. Que triste. Vai não! Mas deu para aproveitar também, claro, né? E aproveitar bem, isso que é importante. Estar com a família, com as pessoas que a gente ama, com os amigos, né? E aqui no programa não tem ninguém de folga também, infelizmente. Infelizmente o povo está trabalhando. Mas vamos começar com defesa do consumidor, que eu já estou aqui com ele, ó. Samuel Soares, vem pra cá, solta a vinheta. E olha, começando o nosso programa com ele, doutor Samuel Soares. Olá, Paulo. E olha, esse ano passou a gente junto aí. Sim, mais um ano, se encerrando, né? praticamente todas as segundas aqui no programa. Com certeza. Agradeço também a você, ao público de casa, que sempre nos prestigia. Legal. E aí as pessoas, nesse reconhecimento, falam com você nas ruas. Com certeza, Paulo. Ô, doutor, te vejo lá na TV. Diversas vezes, né? A gente é abordado na rua. É muito gratificante, né? Você receber esse feedback do público, né? E saber que você tem ajudado as pessoas aqui através dos esclarecimentos que a gente realiza. Olha só, tem uma pergunta. Ganhei uma roupa que não gostei. Posso trocar? E ela, na realidade, comprou pela internet. Essa pergunta é clássica, Paulo, principalmente nessa época de ano, que a gente recebe muitos presentes, a gente dá presente, e isso ocorre muito. O que acontece? Quando a compra é realizada fora do ambiente físico, ou seja, pela internet, por telefone, né, em que você não teve contato com aquele produto que você comprou, você tem direito de trocar aquela mercadoria. E, além disso, você tem o direito de se arrepender daquela compra. Se eventualmente você não gostar daquele produto, você tem o prazo de 7 dias para fazer o procedimento da devolução daquela mercadoria sem qualquer justificativa. Olha só, se ganhei um aparelho doméstico, por exemplo, que está com algum defeito, qual o prazo que tenho para trocar? Tá. O Código de Defesa do Consumidor, Paulo, é claro nesse sentido. Os produtos duráveis, que é o caso de eletrodomésticos, possuem a garantia de 90 dias, isso estabelecido por lei. Pode ser que o fabricante daquele produto forneça uma garantia adicional, que geralmente é de 1 ano. Então, ele possui 1 ano de garantia contratual e mais 90 dias da garantia legal, que é estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, ele tem que observar esse prazo. Se estiver dentro desse prazo, você tem direito de ter o seu produto, se vier com defeito, reparado ou até mesmo substituído. Olha, quero agradecer você por tirar dúvidas da nossa população, que são dúvidas importantes, até porque a gente se encontra nessa época de passagem de ano e que o pessoal vai trocar presente com certeza agora do Natal. Com certeza, Paulo. E a gente está aqui para esclarecer, para deixar os nossos telespectadores antenados e que eles não sofram nenhum tipo de lesão nesse período de festas. Cadê o com certeza dele, Sasquatch? Com certeza. Um abraço. Obrigado, Paulo. Uma boa semana. Solta a vinheta aí, defesa do consumidor. E olha, vamos fazer um merchanzinho agora, a gente já continua aqui com o programa? É rapidinho. Eu tenho um lugar certo para você cuidar do seu sorriso, Centro Odontológico do Povo. No COP, você encontra todos os tipos de tratamento que você merece. Olha só o sorriso dessa família. Olha lá. Nossa, tá parecendo verdadeiro. Adorei. Gente, Deus abençoe. Adorei, olha, perfeito. Obrigada. Amei tudo, gente. Desde o começo, quando eu arranquei até hoje. Era tudo que eu queria. Ficou maravilhoso. Obrigada, gente. Gratidão. Incrível, né? É bom demais sorrir assim com alegria e confiança. Não perca mais tempo. Vá agora mesmo no QR Code que aparece aí na sua tela ou acesse www.centroodontologicodopovo.com
encontre a unidade mais próxima de você. Coop, aqui todo mundo pode. E olha, esse ano foi muito importante para mim na vida pessoal e profissional, mas também foi marcante para o programa A Voz da População. Pela primeira vez, um presidente do Brasil conversou com um programa de uma afiliada do SBT e o respeito que o presidente Bolsonaro teve pelos nossos telespectadores foi tremendo. E eu tive essa grande honra de não só entrevistar ele, mas também o deputado federal Eduardo Bolsonaro por várias vezes aqui no programa. E também nosso governador Tarcísio Gomes de Freitas. Quero que vocês revejam comigo alguns trechos dessa entrevista importante que a gente falou nesse ano. Bem legal, olha só. Hoje é um dia especial para mim e para o programa A Voz da População, um marco aí na minha vida. Entrevistar um presidente da República e um presidente que foi eleito e fez história no país. Teve um atentado na sua campanha, mas é um presidente que fala a língua do povo, fala a verdade. E o programa, presidente, chama A Voz da População. E desde quando eu inaugurei esse programa, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu iria falar as verdades no programa, que eu iria falar para a população. Então é por isso que eu falo muito bem de vários projetos que o senhor faz. Eu queria perguntar se essa sensibilidade, se essa popularidade sua, nunca vista por um político, quando você vai à rua, essa popularidade fez com que você tivesse essa sensibilidade na pandemia de criar o Auxílio Brasil, congelar impostos, de tentar achar uma saída para empregar as pessoas, não querendo que o comércio feche? Olha, eu sempre fui criado no meio do povo, né? Eu sou nascido ali perto de Ribeirão Preto, em Glicério, criado no Vado do Ribeira. E depois fui para o Exército Brasileiro. Eu sempre fui chegado a esse tipo de comportamento e de interação com a população. Entrei na política, né? Fiquei 28 anos como deputado federal, nunca tive nenhum problema de acusação de nada tocante à corrupção. Tá? Afinal de contas, isso não é virtude, isso é obrigação tua. Depois entrei na política, sofri um atentado, conseguimos montar um gabinete, um ministério técnico. Sempre falo para a população, né, compare os meus ministros com aqueles que antecederam. Né? Veja a diferença. E assumimos, então, em janeiro de 2019. De imediato, mandei congelar os impostos federais dos combustíveis. Os valores do PIS, COFINS, do diesel, do gasolina, do álcool, estão congelados desde janeiro de 2019, coisa que não acontece com o ICMS, que quase dobrou o seu valor. Também, o ano passado, zerei o imposto de gás de cozinha. Bem, em 2020 tivemos ali a pandemia. Estávamos indo muito bem na recuperação da economia, sinalizando realmente para um novo Brasil, veio a pandemia. E aí, um desarranjo generalizado no Brasil. Muitos governadores, quase todos, optaram por uma linha de lockdown. Fica em casa. Eu fui contra. Você vê que hoje em dia os estudos apontam que os lockdowns não serviram para absolutamente nada, a não ser tirar emprego da população. A pergunta específica tua, né? Auxílio emergencial. Quando foi adotada a política Fica em Casa, quem é servidor público, quem tem o salário garantido, ficar em casa não tem problema nenhum. Ele continuava fazendo suas compras, né? Se alimentava. Agora, levantamos, num primeiro momento, 38 milhões de pessoas que eram informais. É o que vendia um picolé na arquibancada do jogo de futebol, que vendia aí um sanduíche na praia, água, sal luminoso, que fazia outras atividades, né, que ficaram na Rua da Amargura. E nós imediatamente implantamos, em menos de 20 dias, o auxílio emergencial, que ajudou essas pessoas a sobreviverem. Imagine 38 milhões de pessoas, 2, 3 dias depois, quando não tinha mais economias, nem nada na geladeira, como ia se comportar? Ficar dentro de casa. E os governadores, com todo respeito, não tiveram essa sensibilidade. Ou resolveram jogar para quebrar a economia, para atingir o governo. Né? Bem, o auxílio emergencial salvou essas pessoas desse caos. E a cada mês, quando o auxílio era R$ 600 reais,
o gasto mensal era de aproximadamente 50 bilhões de reais, porque no final das contas, 68 milhões de pessoas passaram a receber o auxílio emergencial. E comecei a falar, então, depois de estudar, sobre o vírus, né? Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal disse que quem trata esse assunto são governadores e prefeitos. Eu apenas fui aquela pessoa que enviava recursos para estados e municípios. E gastamos em 2020, na ordem de 700 bilhões de reais, no combate à pandemia, aí incluído dinheiro que mandamos para estados e municípios para comprar material, construir hospital de campanha. Também havia uma expectativa de perda de receita, demos dinheiro para os municípios e estados. Isso acabou não sendo uma verdade, porque os estados e municípios, dado o auxílio emergencial, passaram a arrecadar mais. Então, 2020 e 2021, desconheço qualquer prefeitura ou governador do estado que não tenha honrado todas as suas folhas e ainda pague o 13º salário e sobrar dinheiro em suas finanças. Então, esse é um pouco do que aconteceu em 20 e 21. As ferrovias, falando de agronegócio que a gente acabou de falar, as ferrovias, que tem uma ligação também com o agronegócio. O que você tem a falar sobre isso? O nosso produto chega caro nos locais para exportação, porque o transporte rodoviário é o mais caro que existe. Uma visão do Tarcísio, que é formado em engenharia pela Academia Militar das Agulhas Negras e também pelo Instituto Militar de Engenharia, né? E é concursado da Câmara dos Deputados, ele teve essa visão de restaurar isso daí. E muitas rodovias, a grande maioria das ferrovias, quase todas, são privadas. Por exemplo, a Norte e Sul, de 4.100 quilômetros. Você começa lá no Porto de Maranhão, passa pelo Tocantins, Goiás e vem até o Porto de Santos. Faltavam 1.500 quilômetros para ser concluída. Ou seja, o governo federal tem uma capacidade muito grande para atrapalhar. E nós fizemos exatamente o contrário. Fomos para cima da empresa, oferecemos tudo que podíamos oferecer para a empresa Rumo, e a empresa começou, então, já em 2019, a conclusão de mais 1.500 quilômetros da ferrovia Norte e Sul. Está previsto agora, março, abril, eu vou ficar 3, 4 dias com o Tarcísio, mais algumas pessoas, né, andando nessa ferrovia para mostrarmos para o Brasil que nós recuperamos realmente o modal ferroviário do Brasil. E não é só isso. Tem outras ferrovias conhecidas como FICO, FIOL, Ferrovia de Integração Centro-Oeste, Oeste-Leste, Transnordestina, Malha Paulista, tudo está sendo integrado no Brasil. Qual a vantagem disso? Os produtos do campo chegam mais barato nos portos, em condições de competir melhor lá fora. E também, na volta dessas máquinas, desses vagões, dessas máquinas, você traz mais barato para o interior do Brasil o que se produz aqui, por exemplo, na região sudeste do Brasil. Eu vou dar um recadinho para você, rapidinho. Pensou em construir ou reformar? Corre para a JR Porcelanatos, você vai encontrar as maiores novidades das linhas A e B. E olha, é a pronta entrega. E o melhor de tudo, pagamento exclusivamente no cartão de crédito em 21 vezes, sem juros, sem parcela mínima. Na JR Porcelanatos você encontra porcelanatos a partir de R$ 39,99. Gente, é barato demais. E é R$ 39,99 o metro quadrado. Dá para acreditar? Não tem como sair de lá sem fazer negócio. Eu conheço a JR e é o maior estoque de porcelanatos de todo o estado de São Paulo. A JR tem porcelanatos de todos os tamanhos. Sabe aquele que parece um vidro? Tem lá, tá? Aquele que também é acetinado, tem lá. Rústico, também tem. A JR vende no atacado e no varejo. E é dificilmente você sair de lá sem fazer negócio, porque se você encontrar um preço menor, a JR vai cobrir esse preço. Isso é muito sério. Vai lá mesmo. Vai lá. Acesse agora mesmo o QR Code que aparece aí na sua tela. Você que está reformando a sua casa, você que é do litoral paulista, do interior de São Paulo, seja da cidade que for aí do estado de São Paulo, deixe sua casa mais bonita. Acesse o WhatsApp e fale com a JR Porcelanatos, que fica em Santa Gertrudes, que é a terra do porcelanato, São Paulo. Para aqueles que ainda não tiveram esse privilégio, eu já te pergunto aqui, quem é o Tarcísio? Paulo, tudo bem? Uma satisfação, uma alegria estar falando com você, com todo mundo que acompanha aí a Voz da População. Tarcísio é um realizador, é um sonhador, é um trabalhador, uma pessoa que venceu onde esteve, que aprendeu com o tempo a tirar projetos do papel,
a transformar ideias em realidade. Então, foi isso que nós fizemos no Ministério da Infraestrutura e que a gente pretende fazer. Estamos tendo ideias muito interessantes para o Estado de São Paulo e a gente vai querer tirar todas elas do papel. E você sempre foi uma pessoa que alcançou seus objetivos e resultados com muito esforço, pelo que a gente viu. E através do próprio mérito, com muito estudo e dedicação. Mas como foi levar isso para a política, onde é tão comum a gente ver pessoas despreparadas chegando a cargos tão elevados? Na verdade, a gente foi tragado para a política e muito em função dos resultados. Então, como a gente acabou se saindo muito bem no DENIT, na Secretaria do Programa de Parceria de Investimentos, da Presidência da República e agora recentemente no Ministério da Infraestrutura, houve esse convite para ingressar na política. E a gente pensa, por que não? Já que a gente veio dando essa contribuição ao longo do tempo ao serviço público, a gente pode sim submeter um projeto à sociedade que faça a diferença, que transforme as realidades. Ora, isso motiva demais, por exemplo, a gente melhorar a qualidade da prestação de serviço de saúde, diminuir as filas, melhorar a qualidade da educação, fazer obras de infraestrutura. Entregar obras é uma coisa muito bacana, sempre deixa a gente muito feliz. Então, é por isso que a gente resolveu encarar esse desafio de frente e fazer essa migração da atividade mais técnica para a atividade política. Você passando por várias cidades do estado, levando a infraestrutura para o país e principalmente para o nosso estado de São Paulo, onde eu vi, a gente tem aquela imagem muito de você nos leilões, dando aquela martelada, conseguindo levar aí obras inacabadas e concluindo aí privatizações incríveis para o nosso estado de São Paulo. O que o estado de São Paulo, o que você acredita que o estado de São Paulo precisa nesse momento, mais precisa? Olha, nós precisamos de emprego. Eu acho que é a coisa fundamental. As pessoas precisam trabalhar. Obviamente, infraestrutura, em todas as suas dimensões, é uma alavanca para a geração de emprego. Então, a gente pode ter aí programa de habitação popular, habitação de interesse social, para atender aquele cidadão em situação de rua, que precisa de um imóvel. As pessoas, por exemplo, por que elas entram na droga? Ela não entra na droga porque ela não está na rua porque ela foi atrás da droga. Ela está na droga porque ela está na rua, ela precisa de casa, ela precisa de acolhimento. Quem não tem casa não estuda, quem não tem casa não tem saúde. Então, o programa de habitação social é muito importante, tem espaço para isso e é gerador de emprego. Infraestrutura ferroviária, nós temos mais de 250 cidades de São Paulo, municípios cortados pelas linhas do trem e os trens pararam de circular. A gente impulsionou o transporte ferroviário em todo o Brasil. Aqui em São Paulo, fizemos o resgate da Malha Paulista, que vai ter a sua capacidade duplicada. Vamos fazer a recuperação do ramal de Colômbia, do ramal de Panorama, o contorno ferroviário de Catanduva, o contorno ferroviário de Rio Preto, a duplicação do segmento de Tirapina para Santos, a recepção ferroviária em Santos, o aumento de capacidade do Pátio do Valongo, agora a transposição da linha de carga da MRS. Então, dá para fazer muita coisa, começando pelo trem Intercidades Americana, Campinas-São Paulo, o trem Sorocaba, São Paulo, São José dos Campos. Então, são projetos importantes que, no final das contas, resgatam o transporte ferroviário de passageiros para o Estado, atendendo uma região importante de PIB. E aí, mais uma vez, emprego. O agronegócio tem um potencial enorme ainda para crescer, para aproveitar o etanol de segunda geração, a cogeração de energia, o biogás, o biometano, e isso tudo também pressupõe investimento, pressupõe geração de emprego. São Paulo pode passar por um grande processo de reindustrialização e aí a gente também está falando de emprego. Então, emprego é o principal desafio, a melhor política social que existe e dela derivam várias outras políticas. Olha, eu cresci e nasci em Santos, então eu tenho um pouco de propriedade para fazer essa pergunta para você, mas eu falo antes que eu achei incrível toda essa transformação na sua administração, junto com o governo Bolsonaro, pelo Porto. Porque é uma transformação que vai mudar tudo aqui na região da Baixada Santista. Então, eu gostaria que você contasse um pouco para toda a nossa população sobre essa importância da privatização do Porto de Santos.
Paulo, observe que o Porto de Santos é um porto que estava dando meio bi de prejuízo por ano. Né? Em 2018, meio bilhão de prejuízo. Isso em função da captura política da gestão. Nós transformamos a gestão do Porto de Santos numa gestão técnica. E o resultado é que este ano o Porto de Santos vai dar meio bi de lucro. Né? Vai estar com 1,2 bi de caixa. Ano passado teve lucro recorde. Está aumentando, melhorando a sua performance cada vez mais em termos de movimentação. E a privatização do Porto representa o resgate da Baixada Santista. A gente está falando de 20 bi de investimentos, uma dragagem de aprofundamento do canal que vai fazer com que Santos se torne o maior hub de containers da América Latina. Nós vamos ter aí o trânsito dos maiores containeiros do mundo, de navios de 366 metros, navios de 400 metros. Incrementaremos aí o turismo, porque de um berço nós vamos passar para 4 berços para o turismo. Vamos ter toda a revitalização de armazéns, de galpões abandonados, a conexão dessa área revitalizada com o centro histórico da cidade. E, de quebra, a privatização do porto vai permitir a resolução de problemas de mobilidade, porque a partir da outorga, a partir do pagamento pela exploração da área portuária, a gente vai ter lá a construção do viaduto da Lemoa, que é um pleito antigo, melhora a mobilidade urbana. Nós vamos ter aí a ligação Santos-São Vicente, através do túnel do Maciço. Nós vamos ter a ligação seca Santos-Guarujá, né, por meio de um túnel que vai ser financiado, custeado, com valor pago pelo novo concessionário do Porto de Santos. Então, é utilizar a criatividade para resolver um problema que vem se arrastando há muitos anos, um problema que vinha sem solução. E a gente vai dar a solução a partir de agora. Muitos empregos vão ser gerados, o turismo vai ser incrementado, o comércio exterior vai ser incrementado. Então, nós vamos ter aí muitas oportunidades e esse aumento de importância do porto vai agregar junto outros negócios, né, em toda a Baixada Santista. Então, para mim, a desestatização de Santos, pelo volume de investimento gerado e pelas oportunidades geradas, representa o renascimento da Baixada Santista. A gente vai para um rápido intervalo e já volta, não saia daí. Eu quero falar um pouco sobre armas agora, que inclusive, olha só, o meu filho tem 3 anos de idade. E depois que eu tive um filho, eu já, lógico que sempre tomava cuidado em trancar a porta, mas depois que eu tive meu filho, hoje eu tranco 3 portas. Eu tranco a porta de casa, tranco a porta do corredor, tranco a porta do meu quarto. Ou seja, tô vendo para tirar o meu porte de armas. Meu pai, inclusive, tem porte, meu avô tinha. Então, assim, hoje eu entendo por que meu pai tem porte de arma. Porque depois que eu tive o meu filho, eu comecei a me preocupar um pouco com a segurança da minha casa. Eu só quero ter segurança. Imagina você tá lá em casa, você tá na sua casa, de repente entra alguém, você fica um pouco com medo porque isso daí acontece. Sim. Então eu queria que você se aprofundasse um pouco nesse assunto, se tem avançado no nosso país das pessoas de bem se protegerem dentro de casa. Com certeza. E mais do que isso, Mansur, tem se comprovado mais uma vez na prática que quanto mais armas legais, menos crimes. Em 2019, a Polícia Federal registrou um aumento de 84% na aquisição de armas de fogo. Ao passo que em 2019 nós tivemos uma redução de cerca de 20% no número de homicídios. Então aquele papo da esquerda de que menos armas, menos crimes, isso daí é balela. E eu estou falando que é mais uma vez que a gente está comprovando isso, porque se você for em outros países, você vai perceber essa realidade. Sim. A gente compara muito com os Estados Unidos, mas se você olhar aqui o Uruguai, por exemplo, que é o país mais armado da América Latina, os números de criminalidade são bem melhores que o Brasil. E não só os Estados Unidos, você vai para a Suíça também. É um povo altamente armado. E realmente ali você não tem uma criminalidade alta. Não, e a própria pessoa ela tem um pouco de receio quando ela vai fazer o assalto, né? Imagina se vai chegar... Quando foi aprovado o Estatuto do Desarmamento, nós demos um recado. Nós, que eu digo, o governo da época, né, do Lula. Primeiro ano de Lula, no auge do mensalão, foi aprovado o Estatuto do Desarmamento. O recado para a vagabundagem foi: fiquem tranquilos que a sua vítima estará desarmada. Quando entra o governo Bolsonaro e começa a mexer ali, principalmente nos decretos, a flexibilizar o acesso às armas, o recado é o inverso. Fala, vagabundo, abre teu olho, que você vai entrar numa casa, você pode tomar um balaço na cabeça. E aí você tem esse impacto.
Eu não vou ser hipócrita aqui, Mansur, de falar que a questão de segurança ela refere-se apenas sobre arma de fogo. Até porque quando eu defendo as armas de fogo, eu quero que você tenha legítima defesa. Ninguém acha que a pessoa vai comprar uma arma na loja, vai virar o Rambo e vai tomar conta vai ser o polícia do seu bairro, não é isso? Agora, se alguém pula a tua casa e você consegue perceber que está sendo invadida, você é o primeiro responsável a dar o combate. Sim. Porque a polícia, ela não se responsabiliza nesses casos. A polícia, se não seria o nome dela, seria o quê? Seria um guarda-costas. E não policiais. A polícia tem que manter a tranquilidade na rua. Dentro da sua casa, você é o responsável. Como deputado federal representando o estado de São Paulo, o que você... Antes da gente conversar na entrevista, você falou que o seu eleitor olha mais para os seus posicionamentos, Sim, né? sim. De quem você é e que realmente, que eu acho que o eleitor tem que olhar isso para o político. Mas as suas emendas, o que você tem feito por São Paulo como deputado federal? Basicamente, todo parlamentar tem, em média, isso varia um pouquinho conforme o PIB, mas dá para dizer que em média a gente tem 14 milhões por ano para fazer destinações. Metade desse dinheiro tem que ir para a área da saúde. Então, na área da saúde, com tranquilidade, eu não preciso nem pesquisar. Eu sei que a Santa Casa de Votuporanga, o Complexo Hospitalar de Franca, o Hospital do Câncer de Barretos, que agora chama-se Hospital do Amor, algumas vezes aqui na Santa Casa de Ubatuba também, Amaral Carvalho, ali em Jaú, são Legal. hospitais que quase sempre contam. Que a gente fala com o Quase sempre SBT conta Jaú. Falamos com todo mundo de Jaú. Aí, o pessoal de Jaú, inclusive, mandar um abraço aí para o prefeito, para Ivan Cassaro. Então, nessa parte, isso acaba se revertendo em aparelho de raio-x, às vezes vai para custeio, né? Acaba em produtos básicos, esparadrapo, soro, bisturi, enfim. E a gente, por vezes, percorre o estado visitando esses locais para comprovar, né, que realmente, olha, o dinheiro chegou lá, tá lá na ponta. A gente fala com Campinas também, vocês têm uma relação particular com Campinas, que eu acho que o seu pai nasceu em Campinas, viveu lá, né? O meu pai ele nasceu em Glicéria e foi registrado em Campinas. Porque o meu avô, ele acreditava que para uma pessoa ser grande, ela tinha que ser registrada numa cidade grande também. Ah, legal. E acabou registrando ele em Campinas. Né? Bacana. E inclusive para o pessoal fazer piada com o presidente quando ele fizer brincadeiras aí, né, com relação à sexualidade de alguém, vocês fiquem à vontade. E esperem a réplica, tá? Porque o presidente é bom nisso. O pessoal acha que vai pegar ele quando vê, ele te pega no contrapé. A gente vai ficando por aqui. Nosso encontro é marcado amanhã, neste mesmo horário, aqui no SBT. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.